Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, venho aos seus joelhos maternos, abandonar-me em seus braços como sua querida filha e implorar-lhe com meus suspiros mais ardentes. A Virgem Maria no Reino da Divina Vontade, 7º dia. Reflexão do 7º dia. A Rainha do Céu no Reino da Divina Vontade toma o cetro de comando e a Trindade Sacrossanta constitui-a como sua mandatária. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. A alma, a divina mandatária, secretária de Deus. Rainha Mãe, eis-me aqui aos teus pés. Prostrado, sinto que eu, como teu filho, não sei estar sem minha Mãe Celestial. E embora hoje venhas a mim com a glória do cetro de comando e com a coroa de rainha, também és sempre minha Mãe. E embora eu trema, eu me jogo em seus braços para curar as feridas que minha má vontade fez à minha pobre alma. Ouça, Mãe soberana, se você não fizer um prodígio, se você não tomar o cetro de comando para me guiar e ter seu domínio sobre todos os meus atos, para fazer com que meu querer não tenha vida, não terei a bela sorte de vir ao reino da divina vontade, porque somos inclinados a desobedecer à vontade de Deus, como dizia. É um reino oposto ao querer divino, o reino da vontade humana. Então somos sumamente necessários, dependentes do poder divino. Ainda que, como no trecho que meditávamos outro dia, Jesus, de certa forma, impõe a sua vontade. Como foi dito, ele impunha a sua vontade, a obediência da parte da Luísa, mas aquilo era sob as vestes da humanidade da Luísa, mas era uma imposição a toda a humanidade, ou seja, só vai funcionar se fizermos segundo a vontade de Deus. Do contrário, choverá sobre nós os castigos, as consequências das escolhas erradas. É Deus quem tem o poder, é Deus quem vê todas as coisas. Nós não enxergamos um palmo à frente do nosso nariz. Então Nossa Senhora, com o seu cetro de comando, vai nos conduzindo. E de certa forma, necessário nos é algum castigo, algum desconforto, alguma adversidade, a fim de reconhecermos que não é por esse caminho. Se persistirmos nesse caminho, vai dar ruim como já está dando. E aí nos voltamos a Deus em oração a Ele, a buscar a vontade dEle, e assim, e por ela, seguirmos. Então a lição de Nossa Senhora: meu filho, minha filha, venha aos braços de sua mãe e preste atenção a me escutar, que as lições dela, a vontade de Deus. Ouvirá os inauditos prodígios que o Fiat divino fez à sua Mãe Celestial. E tudo se cumpriu por quê? Porque não deu ela um sopro de vida à sua vontade. Cumpriu no mais profundo do ser dela aquilo que era a vontade de Deus. De tal modo que a vontade dela era a própria vontade de Deus. Assim que tomei posse do reino da divina vontade, terminaram os seus passos em mim. Muito mais que estes 6 passos simbolizavam os 6 dias da criação, e em cada dia dos quais pronunciando um fiat, fazia como um passo. Ao passar a criatura agora uma coisa e agora outra, o 6º dia fez o último passo com dizer: Fiat,
Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A cereja do bolo, né? O cumprimento, o acabamento da criatura. Deixar o homem como representante de Deus na terra. Deus pode fazer tudo, não precisa da criatura. Mas quer ele precisar. É para que compartilhemos da sua felicidade, do seu amor, do seu poder. É o hábito eterno de Deus. Deus, não contendo-se em amor, quis amar fora dele. Então criou as criaturas para que ele pudesse amar, né? E amar com esse amor divino. E no sétimo dia repousou nas suas obras, né? Aqui, para que fôssemos também o seu repouso, o seu descanso, a sua morada. É como Nossa Senhora, que pode ele falar, pode ele agir, fazer, mas quer que se dê por meio de sua mãe Maria, sua filha predileta, sua criatura acabada, tornando assim ela por graça o que Deus é por natureza, tornando assim a palavra dela ser a própria palavra de Deus. Portanto, o fiat, faça-se em mim segundo a tua palavra. E de igual forma é o que Deus quer que abracemos. É o que ela vem nos instruir nesses 31 dias. Para igualmente sermos essa morada de Deus, essa morada permanente. Claro, ela na condição de rainha, mestra soberana, mandatária de Deus, e nós na condição de filhos amados de Deus. Então, e o sétimo dia repousou nas suas obras, como se quisesse regozijar-se com tudo aquilo que com tamanha magnificência criara. E em seu repouso, observando suas obras, dizia: como são belas minhas obras! Tudo é ordem e harmonia. E vendo o homem, no ímpeto de seu amor, acrescentava: mas o mais belo és tu. Tu és a coroa de todas as nossas obras. E enquanto isso, onde estava o homem? Buscando já a sua vontade. Buscando ele já a sua vontade, mas como Deus já sabia de tudo isso, já havia preparado Nossa Senhora antes. Deus já de antemão já sabia que na sua liberdade o homem falharia. Tanto que vai dizer que Deus permitiu que a serpente estivesse no jardim, justamente para persuadir, de modo que persuadindo ela, o homem, não fosse por total culpa, a fim de que não se desse com o homem como se deu com os anjos. Então, diante disso, tiveram a graça do perdão, a misericórdia, por terem sido persuadidos, diferente dos anjos que por livre e espontânea vontade negaram a Deus e obstinaram-se nas suas trevas, na sua vontade. Foi dado também aos anjos um teste, e o teste era adorar Deus na criatura, na humanidade de Cristo. O demônio reconhecia e reconhece a Deus. Mas o que foi dito? A uma criatura pobre, miserável e inferior a mim, não servirei, não serve-a. Julgou ele que Deus havia perdido o juízo. No seu orgulho, no seu racionalismo, julgou ele que Deus havia, até num outro momento vai dizer, né? Daqui a pouco ele vai querer que a gente adore ele numa vaca.
né? Então ele não se dobrou e não se dobra. E como tinha ele todo o conhecimento, não é capaz de obter o perdão, porque já tinha ele todo o conhecimento. Diferente de Adão aqui, ó, foi dado o teste a Adão. Assim como foi dado o teste a Nossa Senhora, e assim como passamos por testes continuamente, para manifestarmos o nosso amor, a nossa adesão à vontade de Deus, ao propósito divino. E até o que foi falado, uma vez falhado, não se tem que fazer os 31 dias com Maria de novo, começar lá atrás do zero. Né? Deus, conhecendo a nossa miséria, a nossa fraqueza, nos enviou um Salvador. É até o que vai falar na lição de Nossa Senhora deste dia. Então, o que Deus faz, Ele não revoga. Como Ele diz, mas o mais belo és tu. Tu és a coroa de todas as nossas obras. Então, a didática, a dinâmica que Deus usa para com as suas criaturas, dotadas de inteligência, memória e vontade, imagem e semelhança de Deus, por mais exaustivo, cansativo que seja, por mais duro que somos, por mais que na nossa ignorância trazemos tantas vezes o sofrimento, a amargura, né, no coração de Deus, é para Ele de uma alegria imensa nos conduzir, nos formar, nos criar, ter nos criado. Ele disse e sempre estará a dizer, mas o mais belo és tu, ó homem, tu és a coroa de todas as nossas obras. E na pessoa de Nossa Senhora ele pode dizer isso com propriedade, porque ela sim correspondeu a todo o querer divino. E por isso ele nos olha através dela. Ele nos olha através do Verbo encarnado. Nossa Senhora, Jesus, é o elo entre Deus e a criatura. Ela devolve, junto com o seu Divino Filho, aqui esse vínculo de amor. Ela reconstitui esse vínculo intrínseco de amor que Deus tem para com a sua criatura, as suas criaturas. Então aqui, agora, minha criação superou todos os prodígios da criação, e por isso a divindade quis fazer com seu Fiat 6 passos em mim. Aqui, ela é a nova criação. E começou sua vida plena. Vivia ele plenamente nela, inteira e perfeita em minha alma. Aqui, e ó, em que alturas divinas foi posta pelo Altíssimo? Em que altura? A altura dele. A altura do próprio Deus. De modo a por meio dela, ele receber a plena satisfação digna de quem o és. Os céus não podiam alcançar-me, nem conter-me a luz do sol. Era pequena ante minha luz. Nenhuma coisa criada podia alcançar-me. Eu navegava os mares divinos como se fossem meus. Os mares de inteligência, de sabedoria, de amor, de potência. Os mares de sabedoria, de potência, de amor. Como se fossem meus, e assim o era. Meu Pai Celestial, o Filho e o Espírito Santo suspiravam por me ter em seus braços para gozar de sua pequena filha, pois que ali ela encontrava a verdadeira correspondência e verdadeira e total correspondência. O contentamento que experimentavam ao sentir como os amava, rogava-lhes e adorava sua Alteza Suprema. Meu amor, minhas orações e adorações saíam de dentro de minha alma, do centro da divina vontade. Sentiam sair de mim ondas de amor divino, castos perfumes, alegrias insólitas.
que partiam de dentro do céu, que seu mesmo querer divino havia formado em minha pequenez. Ao dar Deus a Deus, dava ela Deus a Deus. Deus se derramava nela e ela, por sua vez, se derramava nele. E como ela disse lá no início, não podendo ela como criatura absorver o todo, levantava ela ondas de amor a seu Criador. E era até um jogo do amor, né? Uma disputa de quem amava mais. Na condição de criatura, sempre estaremos abaixo. Mas que mesmo assim, e justamente por isso, Deus se derrama na criatura. Se derrama em nós, não para vivermos ao nosso bel prazer, mas aqui para correspondermos a Ele. Derramarmos-nos nele, como Nossa Senhora está dizendo. Ó contentamento que experimentavam ao sentir como os amava. Rogava-lhes e adorava Sua Alteza Suprema. O meu amor, as minhas orações e adorações saíam de dentro de minha alma, do centro da divina vontade, ou seja, do próprio coração de Deus. Sentiam sair de mim ondas de amor divino, castos perfumes, alegrias insólitas, que partiam de dentro do céu que seu mesmo querer divino havia formado em minha pequenez, tanto que não terminavam de repetir: toda bela, toda pura, toda santa é nossa pequena filha. Suas palavras são correntes que nos aproximam, seus olhares são dardos que nos ferem. Seus batimentos são flechas que nos, fazendo delirar de amor, sentiam sair de mim a potência, a força de sua divina vontade, que nos tornava inseparáveis, e me chamavam nossa filha invencível, que levará a vitória também a nosso ser divino. Então aqui o que São Paulo dizia depois, né? Eu vivo, mas já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. É meio que um vislumbre aqui da divina vontade. E uma forma concreta, né, e transmitida em palavras, é aqui o que se deu a Nossa Senhora, com total propriedade. Então era Deus, o próprio Deus, sob as vestes da humanidade de Nossa Senhora. E assim, Ele o amava de volta. E aqui, não como a possessão que estamos acostumados a ouvir por aí, né? Não uma possessão diabólica onde a criatura perde todos os seus sentidos e não sabe nada do que aconteceu. O espírito toma posse dela e ela fica à parte. Aqui não, o Espírito Santo, o Espírito Divino, a vontade querida de Deus, o próprio Deus, toma posse de nós na mais perfeita e comum união, fusão de vontades, e somos plenamente conscientes do que estamos fazendo, portanto, o amor a que estamos dando a Ele. E aqui, com essas verdades, com esse conhecimento, amor este com total absoluta propriedade, né? Com total conhecimento da nossa parte e assim com total absoluta adesão da nossa vontade, né, ao propósito divino. E portanto, toda a satisfação dele, satisfação a qual, né, de fato, ele fica plenamente satisfeito, total reconhecimento da nossa parte, a consciência do nada que somos e que ao mesmo tempo o tudo que podemos ser aqui, fundidos a Ele. É a vida de Nossa Senhora. Só que, como foi dito, Nossa Senhora, Jesus, né, a gente tem, né, diante da nossa miséria,
a prepotência de dizer que não servem de base. Até o próprio Deus fala isso, não servem. Era necessário que fizesse esse caminho numa criatura dotada do germe do pecado original, e na liberdade dela, através e por meio desses conhecimentos, ela livremente renunciar à sua própria vontade e viver da vontade querida, para assim que Deus pudesse devolver tal dom à humanidade, né, na Terra. E assim se deu na Luísa, e assim há de se estender por toda a humanidade, que tendo ele feito em uma criatura, todas podem vivenciar tal graça, tal dom. Basta que esvaziem-se de si mesmos, do seu eu, do sentimento de culpa, de sua soberba, de sua vontade humana, cuja qual a raiz, a mãe de todos os vícios. Agora escuta-me, meu filho, minha filha. A divindade, levada por um excesso de amor para mim, me disse: filha nossa amada, nosso amor não rege. Se sente sufocado se não te confiamos nossos segredos, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somos ainda muito ignorantes da verdade, mas não por deficiência de Deus, mas por preguiça e comodismo da nossa vontade humana. Muitos, diante desses 36 volumes do Livro do Céu, antes de sequer ler uma palavra, já manifesta que não tem tempo para isso, que tem muitos afazeres. Mas é a vontade humana. É como que necessita de um exorcismo a pessoa, porque ela já rejeita antes mesmo de saber o que se trata. É a manifestação clara e pronta daquele que disse: não servirei. É absurdo eu me dedicar a estudar esses 36 volumes, fazer uma partilha diária, né, e tudo mais, e diante de tantas ocupações que eu tenho. Então, dá mais valor à vida humana, carnal, que a amizade com Deus, o entreter-se com Deus. Como dizia, Marta, Marta, tu te ocupas de muitas coisas, no entanto, uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Aquela Maria e esta, principalmente, Maria aqui, que abnegando de toda a sua vontade, alcançou como posse a vontade de Deus. E assim Deus pôde fazer nela o que até então não havia feito a nenhuma criatura, torná-la por graça o que ele é por natureza. Então não só a conquistas humanas, mas a conquistas divinas, a ter o céu como posse, até mesmo o próprio Deus como posse. Então não faça pouco desses escritos, dessas verdades. Gaste o seu tempo, gaste, interesse. Deus não, como ele vai dizer em Jeremias, tenho para vós um plano de felicidade e não de sofrimento. Essa vida a qual você se agarra com tantas forças e tem como o bem mais precioso, não é nada frente à vida em abundância que Deus planejou para você viver desde toda a eternidade. Está sobre os véus da vontade humana, está sobre as densas trevas da vontade humana, cuja qual valoriza e tem como estima profunda as coisas dessa terra, as conquistas e realizações que anseia nesta terra, que muitas das vezes é caminho de ruína à sua própria alma. Como foi dito, não que agora eu vou largar tudo e vou só estudar e procurar viver esses escritos, não é isso. Mas é justamente fazer, viver a minha vida, realizar os meus atos à luz destas verdades, à luz do que Nossa Senhora nos traz nesses escritos.
e assim não mais sozinho, mas unidos a Deus, fundidos a Ele, numa única vontade, um único propósito e um verdadeiro e único agir. É como li ainda há pouco, São José divinizou os seus atos, né? Fazia os seus atos, agradou, né, a Deus de tal modo, não pelo o trabalho, mas em quem os teus olhos estavam fixos. Não fazia ele na intenção de enriquecer, pelo contrário, ele era, né, prejudicado o tempo todo. As pessoas contratavam os trabalhos dele e não pagava. Ele, por sua vez, o que ganhava, doava. Então, aqui é viver inteiramente para Deus. Mas no caso dele aqui, santidade das virtudes. Era santidade das virtudes, santidade humana. Mas que, no entanto, cumpriu o seu ofício. O querer divino na vida dele era esta. Como falava esses dias, haverá até filhos de Deus de todos os modos. Santidade humana, santidade das virtudes, santidade divina. É o povo de Deus. É a Jerusalém celestial. E ali filhos de todos os modos. É toda uma hierarquia. Uma diversidade. Somos únicos frente a Deus. E assim cada um no seu grau de entendimento para com as verdades de Deus e segundo a liberdade que cada um permitiu que Deus agisse na vida dele. E aí a conclusão, a hierarquia dos filhos de Deus. Dentre os filhos da divina vontade, mas também na santidade das virtudes. Mas ainda assim, todos plenamente felizes, realizados. Como já é dito em outro momento, cada um tem o seu pote, o seu jarro, a sua caneca, o seu balde, a sua caixa d'água. Deus se derrama mediante a liberdade, a abertura que cada um cede a Ele. Nossa Senhora que se deu como um toda, tudo ela recebeu. O desejo, a vontade de Deus é que de igual forma hajamos. Mas, eita criatura terrível, que Deus infunde essa verdade em nossa alma, em nossas mentes, para que paremos de uma vez por todas de nos poupar, de sermos, a sermos mais generosos para com Deus. Porque com isso todos ganham. A criatura ganha, Deus ganha, e os demais também gozam de tal felicidade. Porque aí Deus se derramará ainda mais aos filhos da divina vontade e assim a toda a humanidade por completo. É o que ele disse, ele quer, ele não precisa, mas ele quer se servir, ter a criatura como intermédio, intermediadores dos seus bens, das suas graças. Como Nossa Senhora aqui, que recebeu o cetro de comando. Quer ele também dar-nos as chaves dos seus tesouros divinos. Para que não que eu tome como posse, como pertença minha, e feche lá com uma chave minha, com a chave da minha vontade humana, isso aqui é meu e ninguém mexe. Mas não. Por isso os testes, para manifestarmos a Ele o nosso real interesse, o nosso real comprometimento com a causa dele, que é de levar essas verdades, esses conhecimentos a toda criatura. Então, como ele está dizendo, nossa amada filha, nosso amor não rege, está suspenso, está preso, pois não tem da parte da criatura quem receba. Se sente sufocado,
Então te confiamos nossos segredos. Por isso te elegemos como nossa fiel secretária. A ti queremos confiar nossas dores e nossos decretos. A qualquer custo queremos salvar o homem. A qualquer custo queremos salvar o homem. E tem já custado a ele 6.000 anos de espera. Com a companhia de Nossa Senhora. Sua criatura acabada, ela deu a ele toda a satisfação. Poderia fechar o céu e viver a Santíssima Trindade e a sua filha, sua mãe e sua esposa. Criatura esta que ele, dessa única mulher, ele fez filha, mãe e esposa. Poderia fechar o céu e viverem lá eternamente felizes, plenamente felizes. Mas como a própria vontade dele, a que rege também Nossa Senhora, eu venho, mas que eu traga também os meus filhos. Como lá o exemplo da passagem lá da Esther. Salvai o meu povo. O mesmo Nossa Senhora faz. Quero aqui também todos os meus filhos, cuja qual os que Jesus nos deu a ela do alto da cruz. Então a voz de Nossa Senhora é a voz da divina vontade, é a própria vontade de Deus nela. Ele sabe, ele quer, mas ele também quer ouvir da boca da criatura a vontade dele. É o que foi dito. É ele amar todas as coisas, amar a si mesmo, amar a tudo que criou, fora dele, o Ab eterno. O Ab eterno de Deus. É um amor que não está só ali dentro da Trindade Sacrossanta, mas saiu fora. Se derramou fora. A tal ponto que, à medida da nossa correspondência, pode ele nos tornar, por graça, o que ele é por natureza. Deus não é egoísta, mesquinho. Mas ele quer se dar, mas não irá se dar a quem não quer. Não vai. É preciso pedir. É preciso que eu manifestar o nosso real interesse e comprometimento com a causa dele. É preciso pedir. Quem não pede não quer receber. Então, até a força para bem vivenciarmos, para perseverarmos aqui nos 31 dias com Maria e seguir adiante depois com os escritos, é preciso que peçamos. Que Deus aumente em nós o amor, o comprometimento com Ele. Porque é com grande facilidade que nos distraímos com a vida, com as coisas do mundo, com os afazeres. É tirarmos os olhos da terra e levantarmos a nossa cabeça. E a mantermos ereta, olhando para o céu, buscando os dons mais elevados, aspirando às coisas do alto, a viver uma vida não mais de terra, mas de céu. É o que Nossa Senhora disse lá no apelo dela, no convite para os 31 dias. E toda e qualquer circunstância não ser outra coisa senão para contemplarmos mais ainda a divina vontade, a vida de céu na terra. Mas está difícil, está isso, está aquilo. Justamente é aí que temos de nos empenhar mais, porque faz parte dos testes que Deus nos permite, nos envia, que passemos para manifestarmos o nosso comprometimento à causa dele, a fim de que, se ele consegue em mim, conseguirá em qualquer um outro. Eu sendo o menor, o mais, como vai dizer? Como é dito? O mais resistente.
Só que é reconhecer essas resistências que temos e abandoná-las, renunciá-las. Pedir a força, a graça, para bem vivermos esses não só os 31 dias com Maria, mas bem como também o resto de nossas vidas terrenas, entregues, abandonados ao divino querer. Então aqui, ó. A ti queremos confiar nossas dores e nossos decretos. A qualquer custo queremos salvar o homem. Olha como vai ao precipício. Sua vontade rebelde o arrasta continuamente ao mal. Sem a vida, a força, o sustento de nosso querer divino, cuja qual ele havia renunciado, primeiro o homem a renunciou, e portanto estendeu esse mal a toda a humanidade, que até então aqui nos dias de hoje, só agora Deus está nos devolvendo o conhecimento desta realidade. E aqui também a base de ferro e fogo, né, que temos que imprimir isto na nossa alma. Deus nos deixa livres para aderir a Ele ou não. Mas da nossa parte é de suma importância, uma grande violência para calarmos, renunciarmos à nossa vontade agora e aderirmos à vontade de Deus, a fim de que saiamos do mau caminho, a fim de que aqui, ó, sem o sustento de nosso querer divino, se desviou do caminho de seu Criador e caminha rastejando na terra, débil, doente e cheio de todos os vícios. Mas não há possibilidades de salvá-lo, que a criatura por si só é incapaz de retornar à ordem. Uma porque não conhece e outra porque aqui, ó, rasteja pelas coisas terrenas. Muitas das vezes vive a idolatria das coisas terrenas, dos bens, das riquezas, das pessoas, né? Débil, doente, cheio de todos os vícios. Então, voltando aqui, né? Mas não há possibilidades de salvá-lo, nem outras maneiras para que saia, mas que desça o Verbo eterno, tomar seus despojos, suas misérias, seus pecados sobre si, e irmanar-se com ele, vencê-lo por caminho do amor e de penas inauditas, dar-lhe tanta confiança para poder colocá-lo novamente em nossos braços paternos. Então, o todo que desceu ao nosso nada, para que por esta via ele eleve o nada que somos ao todo que é ele. E motivos para confiarmos nele, ele nos deu todos. Todos possíveis e imagináveis motivos para acreditar nele, para confiar nele, para nos abandonarmos nele, ele nos deu. Não só com palavras, mas também com atos. Né? Despiu-se de tua divindade e apresentou-nos como simples homem, igual a nós, exceto no pecado, a fim de que nenhum de nós possa dizer que é impossível. Como ele disse, coragem, eu venci o mundo. E também, sem mim, nada podeis fazer. Então é pelos méritos de Cristo, é pela humanidade de Cristo. Ah, mas eu não consigo vencer determinada fraqueza, tal situação. Não consegue porque tem trilhado, buscado vencer sozinho. Lembra o que eu acabei de dizer? Deus quer se dar, mas só se dá a quem pede. Quem não pede não quer receber. É preciso pedir, pedir continuamente. É o fit que temos de dar dia e noite a Deus. E a oração lá inicial que temos de fazer continuamente, não só de manhã ao meio-dia e à noite, mas em cada momento, em cada situação. E nem de todo recitá-la. Agora no começo sim, mas depois
o movimento interior nosso é de cumprir tais palavras. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina na minha alma, abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Então, se eu faço tudo diante dos olhos dela, estou, como foi dito do trecho de ontem, estou por debaixo de seu manto para aprender dela como se vive na divina vontade. E só aí já cairá por terra muitas de nossas atitudes que são contrárias à vontade de Deus. Que, como é dito, o Filho da divina vontade não tem pecado, não peca. Porque ele não quer de forma alguma sair aqui da vontade de Deus. Como é dito, é um oceano, é um fim do mar que, uma vez entrando, não encontra-se mais a saída. Está mergulhado, está submerso, está envolto a ele. Não há mais, não tem como sair. É claro que por uma obstinação da vontade, uma rebeldia extrema, até aqui, a mesma postura do demônio, se sai e dessa vez por definitivo, nunca mais volta. Porque não quer, se obstina-se no mau caminho, no erro. Mas isso não se dá. Deus não se nega a si mesmo. É impossível. Então, seguindo. Como nos dói a sorte do homem. Nossa dor é grande. Não podíamos confiá-lo a nenhum, porque não tendo uma vontade divina que os domine, não podiam jamais compreender nem nossa dor, nem os graves males do homem caído no pecado. Aqui, só se obstina aquele que nem entrou. Aquele que já tem por posse o dom da vida na divina vontade, ele já vive o paraíso na terra. Ele já faz o que haverá de fazer por toda a eternidade, que é a dedicação plena e completa a Deus, ao ofício de Deus, à vontade de Deus, ao querer divino. Por isso não sai mais. E há aquele que não tem essa disposição, não recebe aqui, como ele acaba de dizer. Como nos dói a sorte do homem, nossa dor é grande. Que não podíamos confiá-lo a nenhum. Ninguém podia receber o dom de volta de se viver na divina vontade. Porque na vontade humana deles, ofenderiam terrivelmente a Deus. É preciso ter a divina vontade, a própria divina vontade, que domina. O guardião desse dom, o guardião das almas, que guarda, que rege, que protege esse dom no interior de cada alma. Que é aqui, as verdades. Verdade esta que é o que? A própria palavra, o próprio Deus. Não podiam jamais compreender nossa dor, nem os graves males do homem caído no pecado. A você é dado, a Nossa Senhora foi dado. Foi dado a ela todo o conhecimento, como víamos há uns 2 dias atrás, que antes de nascida já recebeu ela toda a razão. E em colóquios com Deus, ao saber o desfecho que se deu dos nossos primeiros pais, quis ela, na vontade dela, fazer o ato verdadeiro e inverso do que eles fizeram. Ou seja, corrigir, dar a Deus a reparação, a total reparação de tal feito.
né? A você é dado, porque possui o nosso Fiat, o poder compreendê-lo. E por isso, como a nossa secretária, queremos revelar-te nossos segredos e pôr em tuas mãos o cetro de comando, a fim de que domines e imperes sobre tudo, e teu domínio vença a Deus e o homem, e nos leve como filhos regenerados em seu materno coração. E os leve como filhos regenerados em seu materno coração. Então deu Deus a ela toda a autoridade. Então, como vai ver no na vida íntima de Jesus. Jesus, quando estava no ventre de Nossa Senhora, estava concebido ali com ele toda a humanidade. Então, ao passo que Deus deu a ela esse cetro de comando, em que ela encerra em seu ventre, em seu seio, toda a criação, toda a criatura, bem como também o próprio Criador, o próprio Deus. E como saído todos do mesmo ventre, torna-se ela então mãe de todos, a nova Eva, né? Então o que eles perderam, Adão e Eva perdeu pela desobediência, bem como também os anjos, ela o adquiriu pela humildade, pela obediência, pelo cumprimento da vontade de Deus. Então, por meio dela tornamos um só. Por meio dela podemos ser, por graça, o que Deus é por natureza. Por meio dela e pelo teu Filho. Que ambos, materialização da vontade divina, da vontade querida de Deus. Entende? Então ela com cetro de comando é como a túnica que ela tecia para Jesus, que vai dizer que não tinha costura, era uma peça única. Então, ao tecer aquela túnica na época, estava ela aqui nos atos, na divina vontade, a tecer, a fundir Deus e criatura, criatura e Deus, tornar uma só coisa, né? Tornar-nos por graça o que Deus é por natureza, como ela vai dizer lá, né? Que tem os nossos nomes escritos com caracteres de ouro, né? Com linhas de ouro, né? Assim ela o fazia quando tecia lá a túnica para Jesus, que vai dizer até nesse livro A Vida Íntima, que esse é na voltorta, né? Que a túnica crescia junto com Jesus, crescia com ele. Ou seja, ao longo do tempo, tantos outros nascidos que aderiram, que compunham essa única peça, essa vestimenta a Jesus. Tais criaturas, morada de Deus, como se dá no batismo, membros do corpo místico de Jesus. Então a todos é chamado, a ninguém é fechada as portas. Não ceda à obstinação da sua vontade, que insiste em dizer, você não serve para viver isso, você não serve para estudar esses escritos, você é lento, é devagar, não entende, é burro, né? Vai fazer outra coisa, vai. Não ceda à sua vontade humana. Venha como está e persevere a fim de que mude verdadeiramente de vida. Assim, a fim de que Nossa Senhora, com seu cetro de comando, imprima em você a vida divina. É para isso o alimento cotidiano, o alimento diário. E segue Nossa Senhora, quem pode te dizer, meu filho, minha filha, que sentiu meu coração com este falar divino? É só muito humilde mesmo, e aqui só tendo por posse a vida na divina vontade, o dom da vida na divina vontade, para não se ensoberbecer.
né, para não se colocar melhor que os outros. Então é só através desse esvaziamento total que de fato Deus pode colocar em nós, né? Porque do contrário, não resistiríamos. É como Jesus diz no Evangelho: não se põe vinho novo em odres velhos, não se põe remendo novo em veste velha, porque do contrário se rompe, perdendo todo o vinho e perdendo também a roupa. Então é preciso da nossa parte o nascer de novo, esvaziarmos-nos como um todo, a fim de que do zero Deus inicie o processo, né, que Ele quer realizar em cada um de nós, sem mais a contaminação da nossa vontade, sem mais o empecilho da nossa vontade, que paralisa, que obstrui, que põe a perder. E enquanto assim estivermos, a divina vontade não desce, não vai descer. Porque, como já dizia ontem, é indecoroso que venha e tenha que dividir espaço com um reino oposto, com uma vontade oposta. Né? Quem entrega as armas ao seu inimigo? Né? Ninguém. E por que Deus faria isso? É como se deu lá no jardim: vamos tirar daqui, para que não comam também da árvore da eternidade. É dois reinos divididos, não tem compatibilidade os dois. Na verdade, não foram expulsos do paraíso. Eles é quem expulsaram Deus do paraíso. A árvore da vida é o próprio Deus. Quem pode dizer, minha filha, que sentiu meu coração com este falar divino? Abriu-se em mim uma veia de intensa dor e me propus, mesmo à custa de minha vida, vencer a Deus e as criaturas e uni-las. É o que eu dizia da túnica ainda há pouco: uni-los em uma peça só, fundi-los em um só. Há uma só coisa, há uma só vontade, há um só ser. Como assim de fato o foi, né? O era, o é a intenção de Deus. Que todos sejam um, ó Pai, como eu e vós somos um. As gotas da vontade divina. Sede santo como o vosso Pai que está no céu é santo. Sede perfeitos como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Frente à santidade das virtudes é inconcebível, né, pensar dessa forma. Mas como vai dizer no livro do céu que a verdade é a humildade de reconhecer que eu não sou nada e que Deus é tudo. E eu sendo nada, então eu não posso, né, as minhas debilidades, as minhas limitações não ultrapassam o querer divino. Até pelo contrário, é quando sou fraco que sou forte. É frente à minha miséria que o tudo se manifesta. Mais uma vez que eu me coloco nessa humildade de reconhecer a Deus. E aí aquela verdade: eu não sou nada, né? Eu vivo, mas eu não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. E assim, vazios, pode Deus então se derramar os seus mares de potência, de amor, de sabedoria. E aí eu também não vou ficar me lamentando que eu não sou digno, eu não mereço, eu não tenho que... A humildade é a verdade. Nossa Senhora soube viver isso.
A humildade é a verdade. Qual que era a verdade? Deus entregou às mãos dela o cetro de comando. Ou seja, o que ela disser, até Deus iria obedecer. Então, para aderir e viver tudo isso é só com um pleno despojamento. Agora, minha filha, escuta a tua mãe. Te vi surpreendida ao ouvir-me narrar a história da possessão no reino da divina vontade. Até aqui, ó, é o que Nossa Senhora vai falar agora. Agora deves saber que também a ti é dada esta sorte. E se decidires a não fazer jamais tua vontade, o querer divino formará seu céu em tua alma. Sentirá a inseparabilidade divina. Será-lhe dado o cetro de comando sobre si mesma, sobre suas paixões. Não será mais escrava de si mesma, porque só a vontade humana põe em escravidão a pobre criatura. Uma vez libertos da nossa vontade humana, não seremos mais escravos dela. Não mais rastejaremos pelo chão, como Nossa Senhora dizia, como o próprio Deus dizia agora há pouco. Com a cabeça na terra, mas eretos e com o olhar ao céu. O nosso coração está em Deus. Não será mais escrava de si mesma, porque sua vontade humana põe em escravidão a pobre criatura. Lhes corta as asas do amor para aquele que a criou. Lhe tira a força, o sustento e a confiança de lançar-se aos braços de seu Pai Celestial, de modo que não pode conhecer nem seus segredos, nem o amor grande com que a ama, e por isso vive como estranha da casa de seu Pai Divino. É como dizia esses dias, né? O Pai desce na brisa da tarde e pergunta: cadê você, Adão? Onde está você? Ah, tive medo e me escondi. Saiu do posto dele, saiu do local de encontro que ele tinha. E até frente a isso, Luísa fica 40 anos numa cama, não por impossibilidade, por enfermidade grave, mas apenas por obediência, a fim de que sempre que Jesus viesse, estivesse ela ali, no mesmo lugar, de prontidão, à espera dele. E tal qual Nossa Senhora vem nos trazer e somos chamados a estar, não numa cama, mas no ofício cuja qual Deus nos destinou, cada um no seu ofício. Fazer estas coisas sem negligenciar aquelas outras. Ou seja, vamos fazer todo o nosso dever, a nossa obrigação, mas por Deus, a Deus, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Não para fins humanos, não por interesses humanos, mas porque é um ofício divino que Deus nos deu. A mãe, o pai, o estudante, o funcionário, o empresário, para a maior glória de Deus e não para enriquecer, como ouvi ontem, não para se enriquecer materialmente, não para se mostrar para ninguém. Enfim, os motivos humanos são infindáveis. Então, que distância coloca entre Criador e criatura ou humano querer? Por isso me escute, me conte, me diga que não dará mais vida à sua vontade, e eu te encherei todo de vontade divina. Tornar-te-ei por graça o que Deus é por natureza. E como disse, Nossa Senhora na condição de Senhora e Rainha, e nós na condição de filhos amados de Deus. Mas o dom de se viver na divina vontade é o mesmo. É o mesmo que age, que opera em todos e através de todos.
A mesma santidade que movia Jesus na sua humanidade é a que vai nos mover, bem como na vida de Nossa Senhora. E o que dizia, a humildade é a verdade, e Nossa Senhora mesmo vem confirmar. Não é absurdo o que eu estou lhe dizendo, o que estou lhes trazendo. Deus é quem assim o quis, assim o quer. Pode Ele estalar os dedos e te fazer santo, filho da divina vontade, mas quer da sua parte a sua adesão, a sua confiança, o seu abandono nele. Até de suma importância que ela diz. Escuta a tua mãe. Porque frente a isso, como a pessoa dizia, não posso viver isso, não cabe na minha cabeça, e não cabe mesmo. E não cabe mesmo. Ela vai dizer, eu te vi surpreendida ao ouvir-me narrar a história da possessão no reino da divina vontade. Mas deve saber que também a ti é dada esta sorte. E eu, por mãe que sou, venho ali assegurar isso. Como Deus disse a ela, a salvar o homem custe o que custar. Aqui, ó. É em tuas mãos o cetro de comando. Pôr em tuas mãos o cetro de comando a fim de que domines e imperes sobre tudo, o teu domínio vença a Deus e ao homem, e nos leve como filhos regenerados em seu materno coração. Encerrarmos tudo no coração dela. Deus por primeiro e aqui posteriormente as suas criaturas, a fim de que todos sejam um. Se Deus tem a humildade de se abaixar a tal ponto, por que a criatura tem de ter o orgulho de recusar a isso? Deus se reveste de carne, de homem, e vem no meio de nós para que por meio dele, e com ele fôssemos elevados às alturas onde ele habita. E aí é justamente isso, não é Deus quem condena ninguém. Somos nós que rejeitamos o amor, a graça, a misericórdia de Deus. Que rejeitamos o projeto de Deus. E cuidado, quem fez isso por primeiro foi Lúcifer. Não serve, não servirei. A humildade é a verdade. Humildade esta que nos despoja de toda soberba, de todo orgulho. Que nos desarma. Que Nossa Senhora dê na nossa cabeça com cetro de comando. Que Nossa Senhora dê com força com o seu cetro de comando. Para que essas prerrogativas divinas se estabeleçam e se encarnem em nós. Nos tenha como posse. Nos possua. A alma, Mãe Santa, ajuda-me. Não vês como sou fraco, inclinado a desobedecer, a desconfiar, a tantos males. Dou-te a minha vontade humana, a fim de que não mais conduzido por ela, mas conduzido por ti, por tuas lições, pelo livro do céu. As tuas belas lições comovem-me até as lágrimas, e choro minha grande desventura de ter caído tantas vezes no labirinto de fazer minha vontade, e me afastou daquela do meu Criador. Faz-me de mãe, não me deixes comigo mesmo. Com o teu poder, une o querer divino ao meu, de modo que eu não ocupe mais de mim mesmo, de minhas coisas terrenas, mas ascenda às verdades do livro do céu. Põe-me no teu coração materno, onde estarei seguro de nunca fazer a minha própria vontade.
florzinha diária. Hoje, para me honrar, você estará sob meu manto, para te ensinar a viver sob meus olhos. E recitando-me 3 Ave-Marias, me rogará que eu faça conhecer a divina vontade a todos. E aqui também, né? Fazendo em mim se estenda a todos. Então aqui de fato me dá a posse também do cedro de comando. Porque é o que sou chamado a trabalhar incansavelmente para que esta verdade chegue ao conhecimento de meus irmãos. E o seu reino transborde fora de mim e conquiste também aos demais. Assim como se deu com Nossa Senhora, que não quis se trancar no céu lá com a Santíssima Trindade, mas veio em direção a nós, para que gozássemos da mesma felicidade e dessemos o mesmo contentamento a Deus. E a jaculatória: Santa Mãe, ensina-me em teu coração, a fim de que aprenda de ti a viver de vontade divina. Encerra, né? Encerra-me em teu coração, a fim de que aprenda de ti a viver da vontade divina. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que os corações sejam tocados por essas verdades e se abram a conhecê-la, a amá-la e a vivê-la, a pôr em prática em suas vidas. Estivemos e permaneceremos unidos no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós.